Bom, então hoje a gente dá início à aula de pré-cálculo, tá? Então vamos começar com conjuntos numéricos. Bom, então começando com os conjuntos numéricos. Primeiro iniciamos com o conjunto dos números naturais, né? O número dos naturais tem este símbolo aqui e compreende o 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente, tá? Então, exemplo, tenho 3 coelhos. Ora, o 3 é um número natural. Aí depois nós temos os conjuntos dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros, ele tem essa letra representando, que é o Z, né? Que é menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, e assim sucessivamente para ambos os lados, né? Para a esquerda e para a direita. Então, como exemplo, por exemplo, tenho R$200 na conta corrente. Gastei R$300 no cartão de débito. Então, minha conta corrente fica negativa em R$100. Então, está aí um exemplo de uso do conjunto dos números naturais. Aí nós temos o conjunto dos números racionais, né? O conjunto dos números racionais é representado pela letra Q, essa letra Q aqui, e que são os números da forma A sobre B, onde A, o numerador, é um número inteiro, e o B, o denominador, é um número inteiro, excluindo o zero. Então, essa barra aqui inclinada é excluindo, tá? Significa excluindo. Então, barra inclinada, zero, excluindo o zero. Tá? Claro, porque não existe divisão por zero, tá? Então, para o conjunto dos números racionais, então nós temos igualdade de duas frações, A sobre B é igual a C sobre D, C e somente C, essa flechinha em ambos os sentidos é o C e somente C, tá? C somente C, a gente multiplica em cruz. AD é igual a BC. AD igual a BC, tá? Agora, a adição de duas frações, A sobre B mais C sobre D, como os denominadores são diferentes, então o denominador da primeira fração que se repetem periodicamente, ou seja, é a dízima periódica. Então, exemplo, 2/7. 2/7 é igual a 0,285714, 285714. Então, veja que aqui tem a dízima periódica. 285714, ela passa a repetir aqui também, ó, 285714. E assim indefinidamente. Esse 285714 sempre vai repetir aqui, ó. Então, este é um exemplo de uma dízima periódica. Bom, e finalmente nós temos o conjunto dos números reais, tá? O que é o conjunto dos números reais? É o conjunto formado por todos os números com representação decimal exata ou periódica, que acabamos de ver, compreende os números racionais, que é o Q, e as decimais não exatas e não periódicas, ou seja, os números irracionais. Tá? Então, a notação dos números reais é R, este R aqui. Tá? Então, exemplo, 1/6 é um número racional, que está contido nos números reais.
Claro, porque o conjunto dos números reais é o conjunto dos números racionais mais o dos irracionais. Então, um número racional, se está nos racionais, está nos reais. Raiz quadrada de 2 é irracional, tá? Porque ela não pode ser colocada na forma A sobre B, onde A é um inteiro e B é um inteiro diferente de zero. Raiz quadrada de 2 não pode ser colocada nessa forma. Então, raiz quadrada de 2 é irracional e, claro, pertence aos reais. Π é a mesma coisa, é um número irracional. Consequentemente, pertence aos reais. Tá? Bom, então, essa foi a introdução, né, dos conjuntos dos números, né? Naturais, inteiros, racionais e reais. Agora, vamos trabalhar com o conjunto dos números reais e vamos ver aqui os intervalos, tá? Então, relembrando aqui, intervalos. Bom, a gente tem diversos tipos de intervalos. Vamos ver alguns aqui, ó. Intervalo aberto de extremos A e B. Então, esta é a representação do intervalo aberto AB, que é x pertencente aos reais, tal que. Essa barrinha vertical significa tal que. Tá? Então, x pertence aos reais, tal que x maior que A e menor que B. Tá? Então, x é maior que A e menor que B. Então, aqui, essa chavinha aqui, ó, ela está para fora do A. Quer dizer que o A não pertence ao intervalo. E essa chavinha aqui está voltada para o lado oposto do B, ou seja, o B não está no intervalo. Tá? Bom, aí tem um intervalo fechado de extremos A e B, ou seja, o A e o B pertencem ao intervalo. Então, o intervalo é AB representado assim, que é o x pertencente aos reais, tais que x maior ou igual a A e menor ou igual a B. Tá? Então, aqui a chavinha está voltada, a boca dela está voltada para o número, a letra A, porque o A está contido no intervalo, e aqui essa chavinha, a boca dela está virada para o B, significando que o B está no intervalo. Então, x maior ou igual a A e menor ou igual a B. Agora vamos ver o exemplo C aqui, ó. Intervalo fechado à esquerda ou aberto à direita. Então, aqui, ó, a boquinha dessa chave está virada para o A, então o A pertence ao intervalo AB. Aqui, esta chavinha, a boca dela está voltada para o lado oposto ao do B, ou seja, o B não entra no intervalo. Então, este é o intervalo de x pertencente aos reais, tais que x maior ou igual a A, ou seja, o A está no intervalo, e menor que B. O B não está no intervalo. Tá? Então, vamos ver aqui o D. Intervalo fechado à direita ou aberto à esquerda. Então, veja. Ó, a chavinha aqui, a boca da chavinha, está virada para fora do A. Então, o A não pertence ao intervalo. E esta chavinha aqui, a boca dela está virada para o B. Então, o B faz parte do intervalo. Então, este intervalo aqui é o x pertencente aos reais, tais que x maior que A e menor ou igual a B. Tá? Então, um exemplo. Menos infinito a A. Horas. O menos infinito, sempre quando tiver essa notação menos infinito e infinito, a chavinha está virado para fora do infinito ou do menos infinito, tá? Sempre, sempre. Então, aqui, ó, a chavinha tem que estar virada, a boca dela tem que estar em sentido oposto ao menos infinito. Então, quer dizer que o menos infinito não entra, tá? Porque infinito e menos infinito não são números. Então, menos infinito, a boquinha desta chave está virada em sentido oposto ao A.
Então, nem o menos infinito, nem o A estão no intervalo. Então, este intervalo x pertencente aos reais, tais que x menor que A. Tá? Bom, um outro. Menos infinito, A. Então, menos infinito, a chavinha tem que estar virada com a boca para fora, sentido oposto ao menos infinito. Agora, o A, a chavinha, esta chavinha aqui, está com a boca virada para o A. Então, o A pertence ao intervalo. Então, este intervalo se lê x pertencente aos reais, tais que x menor ou igual a A. Agora, este aqui. Nota que esta chavinha aqui, do lado do A, ela está virada em sentido oposto ao A, boca dela está virada em sentido oposto ao A, então o A não pertence ao intervalo. E o mais infinito, como eu já disse, as chaves têm que estar sempre com a boca virada para fora dos símbolos de mais infinito e menos infinito. Então, este intervalo aqui se lê x pertencente aos reais, tais que x maior que A. O próximo, esta chavinha aqui, ela está com a boca virada para o A, então o A pertence ao intervalo e o infinito não pertence ao intervalo. Então, x pertencente aos reais, tais que x maior ou igual a A. E uma maneira alternativa de representar os números reais é este aqui, ó. Menos infinito a mais infinito. Então, de menos infinito a mais infinito, eu tenho o conjunto dos números reais. Tá? Bom, então, representação geométrica dos intervalos. Ora, representação geométrica dos intervalos. Então, este intervalo aberto AB, como ele pode ser representado geometricamente? A gente traça o eixo aqui, né? Traça aqui, e o A e o B. Então, intervalo AB aberto no A e aberto no B, ou seja, tem uma bolinha aberta no A e uma bolinha aberta no B. Então, esses tracinhos verticais aqui são todos os números compreendidos neste intervalo AB, tá? Bom, o intervalo fechado AB. O intervalo fechado AB significa que o A e o B estão no intervalo. Então, bolinha fechada no A, bolinha fechada no B. Então, o intervalo AB fechado é este aqui, ó, se representa assim. Intervalo fechado em A e aberto em B. Fechado em A e aberto em B, então bolinha fechada em A e bolinha aberta em B. Então, este intervalo se representa geometricamente dessa maneira. Agora o intervalo aberto em A e fechado em B. Então, bolinha aberta em A, bolinha fechada em B. Então, esta é a representação desse meu intervalo. Intervalo menos infinito a A, fechado em A, bolinha aberta em A, bolinha fechada em A, tá? Bolinha fechada em A, e todos os números menores ou iguais a A. E, finalmente, intervalo A infinito, aberto em A, então, bolinha aberta em A e todos os números maiores que A. Então, está aí a representação deste intervalo. Tá? Bom, então vamos fazer um exemplo aqui de operações, né, com intervalos. Então vamos ver aqui, a gente tem um intervalo A, que é fechado em 0 e fechado em 3, intervalo fechado 0, 3, e intervalo B, intervalo fechado 1, 4. Tá? Então, o A, a gente representa geometricamente assim. 0, 3, fechado em 0 e em 3, o B fechado em 1 e fechado em 4. Então, conjunto intersecção A e B como que a gente faz o conjunto intersecção? O que está em 1 entra na intersecção se
o elemento estiver nos dois conjuntos. Ora, percebe que de 0 até quase chegar no 1, esses números só tem no A. Esses números só estão presentes no A, mas não estão presentes no B. Então, não entra na intersecção. Agora, a partir do 1, o B começa a existir, o intervalo B começa a existir no 1. E o 1 também está presente no intervalo A, né? Porque é de 0 a 3 e o 1 está em 0 a 3. Então, o 1 está no intervalo A e o 1 está no intervalo B. Então, ele está na intersecção. Então, está aqui, ó. Então, o 1 entra na intersecção. Agora, veja aqui, de 1 a 3 é um intervalo contido no A, de 1 a 3 também é um intervalo contido no B. Então, de 1 a 3 entra na intersecção A inter B. Ok, então o 3 está na intersecção, porque está em A e está em B. Agora, a partir do 3, somente o B tem números de 3 a 4. O A não tem números de 3 a 4, maiores que 3 e menores iguais a 4. Então, de 3 a 4, maiores que 3 e menores iguais a 4, não entra na intersecção. Tá? Então, tá aí, a intersecção de A e B. Agora, a união B. Ora, como funciona a união? Na união, para um elemento estar na união de dois conjuntos, basta que ele esteja em apenas um deles. Ora, então é fácil. Ó. De 0 a 1, o A tem números de 0 a 1. O B não tem números de 0 a 1. Mas está na união, porque basta estar um deles, está no A. Então, entra na união. De 0 a 1, entra aqui. De 1 a 3, tem no A. De 1 a 3, tem no B. Então, de 1 a 3 vai entrar na intersecção. Agora, de 3 a 4, não tem no A, mas tem no B. Então, como tem no B, é suficiente para entrar na união. Então, de 3 a 4, entra na união. Então, o conjunto união A união B é o conjunto fechado de 0 a 4. Tá? Então, na união, basta estar em um dos conjuntos para estar contido na união. Enquanto que na intersecção, para um elemento estar na intersecção, ele precisa estar em ambos os conjuntos. Bom, então vamos ver o sistema cartesiano ortogonal, que é importantíssimo, né? Para construção de gráficos, etc. Né? Bom, então como se representa o sistema cartesiano ortogonal? O eixo x, que é chamado o eixo das abscissas, levanta um ângulo de 90 graus aqui ao eixo x e é o eixo das ordenadas, que é o eixo y, tá? Então, aqui é o 0. E aí, como que a gente faz para representar um ponto no sistema cartesiano ortogonal? Um ponto P qualquer. Ora, no ponto P qualquer, a coordenada dele é representada assim. Por esse par aqui, ó, XP, que é o x do ponto P, que é a projeção aqui, ó, XP. E o YP, Y do ponto P, que é esta projeção aqui no eixo Y, tá? Então, um ponto P, ele tem essa representação XP, YP. XP, YP, tá? Então, essas projeções são feitas ortogonalmente aqui, ó. XP, aqui, projeção ortogonal ao eixo X, e o YP, essa projeção ortogonal aqui ao eixo Y, tá? Definimos XP, a abscissa de P, YP, a ordenada de P, O, XP, YP são as coordenadas de P, OX, o eixo das abscissas, OY, o eixo das ordenadas, XOY é o sistema de eixos cartesiano ortogonal,
o O ou o zero, ó, origem do sistema, ó. E alfa é o plano cartesiano. Este alfa aqui é o plano cartesiano, tá? Bom, então, como exemplo, vamos localizar o ponto A25. Ora, o ponto 25, ele está aqui porque o x do A é 2 e o y do A é 5. Está aqui, ó. x2, y5. Este é o ponto A. O ponto B menos 3, 4. Ora, o x do B é menos 3. Está aqui o menos 3. E o y do ponto B é 4. Está aqui. Então, menos 3, 4. Encontro aqui é o ponto B. E o ponto C? Menos 7, menos 3. Então, o x é menos 7 e o y menos 3. Então, está aqui o ponto C. Bom, então, vamos ver agora, falar um pouco sobre função. Como a gente define uma função? F é função de A em B, se e somente se, para todo x pertencente a A, existe um só y pertencente a B, tal que o y é um f de x. Tá? Bom, então, veja. Olha aqui. Esta aqui é um exemplo de uma função. Por quê? Ora, simples, né? Porque de cada elemento aqui pertencente ao A, por exemplo, o zero. O zero pertence ao A. O zero está sendo levado a um único elemento em B, que é o zero também nesse caso. Então, se está levando, saindo do zero, indo somente para um elemento do conjunto B, então é uma função. Tá? Ó, veja aqui, o 1. Há uma flechinha saindo do 1, chegando somente em um elemento do B, que no caso é o 1. Ok? Olha aqui no 2. No 2 também. Está saindo somente uma flechinha do 2 e chegando em um único elemento do B, que no caso é o 2. Está ok? E, finalmente, o 3. Está saindo somente uma flechinha do 3 e chegando a um único elemento do B, que no caso também é 3. Então, ok. Esta é uma função. Tá? Então, vamos ver aqui, ó. O B também é uma função. Por quê? Vamos analisar em cada elemento. Ó, existe uma única flechinha saindo do zero, no A, e chegando a um único elemento do B. Perfeito. O 1 sai uma única flechinha do 1 e chega somente a um elemento do B. Menos 1. Ok. O 2 sai uma única flechinha do 2 e chega num único elemento do B, que é o 0. Tudo bem. Tem que sair somente uma flechinha daqui. Tudo bem. Então, na função, pode sair, no conjunto B, podem chegar mais de uma flechinha no conjunto B aqui. O que não pode é sair mais de uma flechinha de um único elemento do A. Tá? Então, aqui está ok, o 2 e do 3. No 3, sai uma única flechinha do 3 e chega a um elemento do B. No caso, é o 3. Então, esta é uma função. Esta é uma função. Vamos ver aqui o item C. O item C. Olha, aqui já de cara a gente vê que este item C não é uma função. Por quê? F não é função, pois existe um elemento de A, que
este aqui, do qual não parte flecha alguma. Tá vendo? Aqui não está partindo nenhuma flecha deste elemento aqui. Então, já não pode ser função. Tá? Então, este é um exemplo de uma relação que não é uma função. Porque tem cara aqui do conjunto A, do qual não sai nenhuma flechinha. Vamos ver um outro exemplo de que a gente não tem função. Tá aqui, ó. Este aqui, ó. Este pontinho aqui do meio no conjunto A. Tem duas flechinhas saindo dele. Como tem duas flechinhas saindo dele, não é função. Então, f não é função, pois existe um elemento de A, que é este ponto aqui, do qual partem duas flechas. Tá? Então, é bem simples saber se é uma função ou não, uma relação entre dois conjuntos. Basta verificar se, todos os pontos do conjunto A estão sendo ponto de partida de uma flechinha. Se um deles não estiver sendo ponto de partida de flechinha, já não é função. No caso, o item C aqui, este ponto não esta relação não é uma função, porque deste ponto não sai uma flechinha. E o outro exemplo de que não é função é de cada ponto sair mais de uma flechinha. No caso, aqui está saindo duas flechinhas do mesmo ponto. Não pode ser função. Tá? Então, é bom guardar em mente esse item C e D. Tá? Bom, então, notação. Como a gente denota uma função f de A em B? A gente denota assim, f de A em B. Então, fica x aqui, né, embaixo do A, um elemento x pertencente ao A. Então, a gente aplica f no x, vai dar o f de x no B. Tá? Ou a gente pode representar assim, em vez de colocar o f, dois pontos de A, flechinha B, a gente pode colocar o f já em cima da flechinha aqui, significando uma função de A em B. Então, x está embaixo do A, quer dizer que o x é um elemento do A, e o f de x embaixo do B, porque o f de x é um elemento do B. Tá? Então, exemplo. F de A em B, que leva x em 2x. Então, a minha função é y igual a 2x. Outro exemplo, f, que vai de os reais positivos nos reais. X, um x pertencente aos reais positivos, então leva a raiz quadrada de x. Né? Então, y igual a raiz quadrada de x. Por que aqui ele colocou um x pertencente aos reais positivos? Ora, porque a gente vai ter que tirar a raiz quadrada do x. E a gente sabe que nos reais só existem raiz quadrada de números positivos, maiores ou iguais a zero, né? Tá? Y igual a raiz quadrada de x. Por isso que o x tem que estar nos reais positivos. Tá? Bom, então vamos lá. Definição. Chamamos de domínio o conjunto D dos elementos x pertencente a A, para os quais existe y pertencente a B, tal que y igual a f de x. Tá? Então, o domínio, para a gente lembrar, então, o que é o domínio, é assim, para qualquer função f de A em B, o domínio, que é o D, né, que a gente chamou de D, chamamos de domínio o conjunto D. Para qualquer função f de A em B, o domínio é sempre o conjunto A, tá? O domínio é o conjunto de partida. Domínio é o conjunto de partida, ou seja, D igual a A. Então, uma função f de A em B, o domínio é sempre o A, tá? Simples, muito simples. Tem uma função f de A em B, o domínio já vê de cara e já fala, opa, é o conjunto A o meu domínio da minha função. Simples assim, tá? Definição. O conjunto B é denominado contradomínio. Perfeito. Se o A
uma função f de A em B, o A é o domínio, o B é o contradomínio, tá? Agora, o que é a imagem? Bom, a imagem é um subconjunto do contradomínio. Então, chamamos de imagem o conjunto in dos elementos y pertencente a B, para os quais existe x pertencente a A, tal que y é igual a uma função de x. Ou seja, para um elemento estar na imagem, ele precisa estar sendo levado por alguém de A, tá? É isso. Então, a imagem é subconjunto do contradomínio, então a imagem está contido em B, tá? Então, vamos ver aqui, ó. É simples, é simples. Olha aqui, ó. Então, veja, ó. Perceba que é uma função. Isso aqui é uma função porque não tem nenhum pontinho em A sobrando, sem sair flecha dele. Então, é uma função. Ok? Perfeito. De todos os pontinhos de A tem uma flechinha saindo. E cada uma só sai uma flechinha. Então, ok, é uma função. Agora, então este é o meu domínio. O A, o contradomínio são todos os pontinhos em B. Todos esses pontinhos em B, estão no contradomínio. Agora, quais são os que pertencem à imagem? São somente os pontinhos que estão dentro dessa bolinha menor aqui, ó, que é a imagem. Por que somente esses pontos que estão dentro dessa bolinha menor? Porque são os únicos que estão sendo trazidos por flechinha saindo de um ponto de A. Olha lá, tem um ponto de A que sai uma flechinha, vem para cá. Este aqui está saindo e 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 vem para cá. E este aqui está saindo e vem para cá. Então, eles são pontos que estão sendo trazidos por uma flechinha de alguém de A. Então, este é meu conjunto imagem. Tá, agora vamos ver o que é domínio imagem com essa representação gráfica aqui com o sistema cartesiano ortogonal. Então, vamos ver para este primeiro exemplo aqui, o domínio e a imagem. Bom, o domínio, como que a gente determina o domínio nesse caso aqui, ó? Parece um segmento, um ramo de uma parábola aqui, ó, né? Então, veja, o domínio projeta todos os pontos da curva no eixo X. Projeta todos os pontos da curva no eixo X. Percebe que os eixos X, os pontos são X maior ou igual a menos 2 e menor ou igual a 1. Né? Se você projetar uma sombra, né? Como se fosse um sol do meio-dia, né? E projetar a sombra, ora, a sombra é o menos 2, 1. Então, o domínio é menos 2, 1. Tá? E a imagem? A imagem, você faz a projeção no eixo Y. Projeta todos os pontos no eixo Y. Ora, percebe que projetando todos os pontos dessa curva no eixo Y, quais são os pontos no eixo Y que são projetados? São os Y maior ou igual a 0 e menor ou igual a 4. Tá? Então, é bem fácil mesmo, é só projetar. Quer saber o domínio? Projeta os pontos da curva no eixo X. Quer saber a imagem? Projeta os pontos da curva no eixo Y. Acabou. Vamos ver, ó, a mesma estratégia aqui, ó. Vamos saber qual é o domínio e imagem desse cara aqui, ó, dessa curva aqui. Ora, o domínio projeta todos os pontos dessa curva no eixo X. Ó, projetando todos os pontos dessa curva no eixo X, a gente descobre que o domínio são os X maiores ou igual a menos 2 e menores ou iguais a 3. Tá? X maior ou igual a menos 2 e menor ou igual a 3. Tá? Quer saber a imagem? Projeta todos os pontos dessa curva no eixo Y. Ora, a imagem, então, são todos os Y maiores ou iguais a menos 1 e menores ou iguais a 4. Tá?
Agora, é claro, se quiser escrever numa forma mais elegante, né, matematicamente elegante, seria domínio, são x pertencente aos reais, tais que x maior ou igual a menos 2 e menor ou igual a 3. Imagem são os y pertencentes aos reais, tais que y maior ou igual a menos 1 e menor ou igual a 4. Tá? Mas, grosso modo, pode colocar assim, só falar. Domínio são os x maiores ou igual a menos 2 e menor ou igual a 3. Imagens são os y maiores ou igual a menos 1 e menores ou iguais a 4. Tá? O importante é o domínio projeta os pontos da curva no eixo x, determina o domínio. Determina a imagem, projeta os pontos da curva no eixo y, determina a imagem. Olha, vamos ver aqui, ó, esse aqui, ó. Quem é o domínio e quem é a imagem. Veja, vamos. Olha, este aqui, ó. Este exemplo aqui, ó. Este aqui. Então, quero saber o domínio e a imagem desta curva aqui, desse gráfico aqui, né? Esse aqui, ó. Então, ele é esta curva aqui, aí ela não toca no y igual a 2, né? Porque a bolinha é aberta no y igual a 2 aqui, ó. Tá? E também ela não toca no y igual a menos 2, porque tem bolinha aberta no menos 2 aqui. E aí vem para cá. Então, são esses dois pedaços aqui, essa curva. Aqui, este aqui. E este pedaço aqui. Tá? Bom, então, o domínio projeta todos os pontos no eixo x. Ó, projetando todos esses pontos no eixo x, dá x menor que zero. Todos esses pontos x menor que zero. E projetando esta curva aqui no eixo x, também agora dá todos os x maiores que zero. Ou seja, este pedaço da curva eu projeto no eixo x dá x maior que zero, e este pedaço da curva eu projeto no eixo x e dá os x menores que zero. Então, x menores que zero e x maior que zero. Só não tem o número x igual a zero. Então, o domínio é x pertencentes reais, tais que x diferente de zero. Tá? Bom, e a imagem? A imagem basta projetar os pontos da curva no eixo y. Então, veja, pega este pedaço da curva aqui e projeta no eixo y. Ó, percebe que a projeção aqui, ó, aqui significa que é uma curva que vai tá sempre um pouquinho acima do 1, até o menos infinito, tá? É que não tá desenhado aqui tudo, né? Mas subentende-se que ela tá aqui, ó, vindo aqui, mas nunca toca o y igual a 1, tá? Essa aqui, ó, essa reta y igual a 1 aqui, ó, nunca toca, ela tá sempre acima. Então, veja, projetando este pedaço da curva no eixo y, a gente vê que o y é maior que 1 e maior que 2. Tá aqui, ó. Y maior que 1 e menor que 2. Tá aqui. Então, esta é uma parte da imagem. Agora, projeta este pedaço da curva aqui, ó, no eixo y. Projeta tudo no eixo y. Percebe que, então, a mesma coisa aqui, ó. Aqui não está desenhado porque subentende-se que essa curva aqui, ó, ela vai chegando sempre perto do x. Vai tendendo para o infinito aqui, mas nunca toca o eixo x. Tá? Então, projetando esta curva aqui no eixo y, a gente percebe que o y é maior que menos 2 e menor que zero. Y maior que menos 2 e menor que zero. Tá? Então, por um lado, y maior que 1 menor que 2, que é esse pedaço, e por outro lado, y maior que menos 2 e menor que zero. Tá aqui, ó, a imagem. Tá? Bem simples. Vamos ter para este exemplo aqui. Olha aqui, exemplo. Vamos ver esse pedaço aqui, ó. Determinar o domínio. Ora, determinar o domínio projeta toda a curva, esses três pedaços da curva aqui, projeta no eixo x. Ora, como está projetando aqui, ó, o 2 está aqui e não está aqui. Então, entra o 2 aqui. Né? Então,
a gente só percebe que, projetando esses 3 pedaços de curva aqui, ó, só não estão o -2 e o 2, mas todos os números que estão entre -2 e 2 fazem parte do domínio. Então, o domínio é x pertencentes reais, tais que x maior que -2 e menor que 2. Tá? E agora a imagem. A imagem projeta as 3 curvas no eixo y. Ora, se você projetando esse segmento aqui e esse segmento aqui no eixo y, é 2. E se projetando esta curva aqui no eixo y, é o próprio 1. Então, a imagem é o ponto 1 e o ponto 2. A imagem é o ponto 1 e o ponto 2. Tá? Então, é bem simples. Vamos ver uns exercícios aqui, ó. Ó, dizer se é ou não função. Bom, bem simples. Este aqui não é função. Por que este aqui não é função? Já de cara, o 2 não sai flechinha do 2. Então, o item A não é função, porque não tem flechinha saindo do 2. Vamos ver o B. O B não é função. Por quê? Porque do 1 saem 2 flechinhas. Não pode sair 2 flechinhas de um único elemento do domínio. Tá? Então, estão saindo 2 flechinhas do ponto 1, então não é função. E o item C é função. Por quê? Tem uma única flechinha saindo do -1, uma única flechinha saindo do 0, uma única flechinha saindo do 1 e uma única flechinha saindo do 2. Então, é função. Bom, então essa é a aula de hoje, tá? De pré-cálculo, tá? E aí na próxima aula a gente começa com funções do primeiro grau. Então até lá.